Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Já estamos a terminar o Campeonato Português de Futebol, pelo que se calhar já perdeu algum interesse, ou pelo menos já se sabe o campeão, portanto não há de haver muitas novidades para além disto, mas talvez tu que me ouves possas gostar de ver assim um bom jogo de futebol, ou pelo menos aqueles jogos da seleção, e há sempre um momento no meio dos jogos que pode ser um momento de viragem, que é o momento onde há uma substituição no jogo, onde se troca então um jogador que pode já estar cansado ou já ter dado tudo aquilo que podia dar e entra um novo jogador em cena. Espera-se talvez que possa vir a mudar o jogo. E na primeira leitura de hoje vemos uma substituição no grupo dos apóstolos. Sai Judas, porque saiu da equipa por ter traído a Jesus, e entra então São Matias. Esta saída, como sabemos, foi uma situação trágica e provavelmente um grande choque para toda a equipa dos apóstolos, que na última ceia, quando Jesus revela que alguém o havia trair, nem sequer sabia de quem é que seria. Portanto, foi trágica e trágica também, porque parece que Jesus até à última estava mesmo a ver se conseguia provocar um arrependimento em Judas. E no fim, nada. Lá continuou no seu caminho, lá saiu de campo e depois para a sua perdição. Bem, mas não obstante, hoje estamos a celebrar a festa do sucessor de Judas e não a perdição deste primeiro apóstolo. Pelo que eu queria convidar-te hoje é deter-te na escolha de São Matias. Imagina-te que estás entre este grupo de 120 discípulos. Vê agora São Pedro a levantar-se no meio destes 120 e, assumindo a liderança, a colocar o assunto assim em cima da mesa, no meio desta igreja nascente, ainda fresca, ainda jovem, ainda com muito para dar. É preciso, então, substituir Judas. E se calhar, como nos jogos de futebol, pode ter havido assim um certo murmurinho. Sim, uma outra opinião que surge das bancadas, daqueles treinadores especialistas que sabem exatamente aquilo que deve ter sido visto. Talvez uns que disseram que, olha, Judas era ele que tratava da bolsa, portanto se calhar dava-nos jeito agora um apóstolo assim mais ligado às finanças ou à economia. Ou então uma outra voz do outro lado da bancada a dizer, não, talvez o melhor agora, como a igreja se vai expandir e o Senhor disse-nos para ir até aos 4 cantos da terra, se calhar o que mais faria sentido era escolhermos alguém assim de outra origem, assim mais do mundo dos pagãos ou algo parecido. Ou talvez ainda não, que ainda lá tivessem chegado. Bom, mas de tudo isto, o critério principal que foi apresentado ali em plenário não foi tanto as grandes capacidades que tinham, não foi tanto o historial que traziam consigo, mas ter andado com Jesus. No fundo, ser seu amigo, ter partilhado com ele a vida. Na verdade, o próprio Judas, quando acabou por trair Jesus, as últimas palavras que ouviu do Mestre foram estas: Judas, amigo. Portanto, a amizade com Jesus é mesmo o critério principal para fazer parte desta equipa, para poder ser, então, não apenas um dos apóstolos, mas um destes discípulos de Jesus. Esse foi o critério que seguiram os apóstolos, esse foi o critério que levou à escolha, então, de São Matias. É engraçado que é precisamente isso que nos fala o Evangelho. Fala-nos da amizade. A amizade, de facto, não é uma mera afeição. Muitas vezes podemos achar que, pronto, olha, damos-nos bem, gostamos de estar juntos, portanto, no fundo, temos aqui uma amizade. Mas mais do que isso, a amizade é uma decisão de partilha de vida e de crescer em conjunto no caminho de virtude, de partilhar uma vida no sentido de podermos então crescer juntos para o bem. E Jesus aponta também nesse sentido quando nos diz que nós seremos seus amigos se fizermos o que ele nos manda. Ou seja, uma decisão de
de facto, ajudar a crescer neste caminho da virtude pela relação que temos com Ele. Seguindo este critério, voltemos então ao plenário onde estavam estes 120 e São Pedro, escolheram dois, um José e então Matias, e entre os quais então tiraram sortes para ver quem é que seria o escolhido, quem é que iria substituir o Judas. E tu que me ouves, se calhar pode soar estranho que a escolha tenha sido feita assim, sem tirar sortes, como se fosse algo ao acaso. O Papa Francisco, quando fez uma pequena meditação sobre este texto, veio-nos dizer que, muito mais do que considerar a sorte como uma espécie de acaso, ele via isto como um destino. Ou seja, a sorte de ter caído sobre Matias, muito mais do que ter sido um acaso sem sentido, foi assim o destino que lhe calhou. Era ele que seria o sucessor de Judas. Caiu-lhe a sorte e assim foi ele que deu o passo em frente. E o Papa lembra-nos também, nesta meditação que fez no ano 2018, que o nosso destino, não apenas deste Matias, mas de todos nós que fazemos este tempo de oração e que estamos por aí, o nosso destino é mesmo ser teus amigos, Jesus. Senhor, e que ajuda-nos a cumprir este destino. É de facto o melhor que pode ser, pois sendo amigos também nos ajudas a crescer na virtude e no amor para contigo. E que melhor há neste mundo do que isso mesmo, do que partilhar a vida contigo. Tu que és Deus, que conheces perfeitamente a humanidade, conheces-me a mim perfeitamente. Portanto, que bom é sermos destinados a ser teus amigos, a partilhar contigo a vida. Isso é que é o critério que interessa. Isso é que é de facto aquilo que nos faz fazer parte e podermos jogar de facto nesta equipa dos teus discípulos. Bem, então escolheram dois dos possíveis candidatos a sucessores de Judas. Eu quero-te convidar agora então a calçares os sapatos de Matias. Depois de tudo isto, depois de já terem escolhido dois, depois de já terem caído as sortes sobre ele pode ter sentido aquela pressão que tem alguém quando recai uma escolha sobre ele. Caiu-lhe o destino. É o destino dele que se está a definir diante de si mesmo e, ao mesmo tempo, toda a expectativa da igreja que estava ali nascente. Se calhar até pode ter trazido alguma ansiedade. Se não fosse mesmo uma escolha do Espírito Santo, se calhar que até podia começar a duvidar. Será que isto foi mesmo assim? Será que fez sentido? Será que não se enganaram? Bom, às vezes são assim estas escolhas. É preciso ter um certo nervosismo que depois há de passar e com a ajuda do Espírito Santo também havemos de ser capacitados para cumprir essa tarefa da melhor maneira. Mas queria-te convidar agora já saindo deste cenáculo onde escolheram então os dois futuros potenciais apóstolos e depois escolheram Matias. Olha agora então para ti. Se calhar tens capacidades, tens valências para servir a igreja, se calhar até já pensaste nisto, mas lembra-te do critério primeiro, ser amigo de Jesus. É isso que vai ressair no teu currículo? Pensa também, se calhar, nesta ansiedade ou nervosismo que podes ter, que se calhar até te sabes escolhido por Deus para algo em concreto. E Deus escolhe-te, é certo, para seres um sinal do seu amor onde quer que estejas, qualquer que seja a tua vocação, Deus escolhe-te. Mas se calhar às vezes a pressão e expectativa dos outros pode estar-te a tirar o foco daquilo que interessa. E aquilo que interessa mesmo, tal como foi o que interessou a Matias, é esta relação com Jesus. Portanto, pede ao Senhor, assim como ele substituiu o Judas por São Matias, que te dê a graça então de olhar para o essencial, de olhar para esta relação com Jesus e valorizá-la para que esteja o centro daquilo que te define com ele, pois que melhor poderá ser do que ser destinado para isto mesmo, destinado para ser amigo de Jesus. Pede a São Matias a intercessão neste dia especial para que possas também tu fazer a tua parte neste grande jogo que é a nossa vida, aquela que o Senhor nos envia para podermos então fazer a sua vontade
e aí descobrirmos o nosso caminho para a vida eterna. Dou-te graças, Senhor meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação e peço-te auxílio para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.